Boa noite a todos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Mestre, esteja sempre conosco. Bom estar aqui mais uma vez para darmos início aos nossos estudos desse curso de Educação Mediúnica da Série de Jesus. Estamos no módulo 5 do ano de 2025. Hoje estamos na aula 13. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece e levar o nosso pensamento à pátria maior e agradecer ao Pai pela oportunidade que nos deu de mais esse dia de hoje. Agradecer o Mestre Jesus, que está no comando dessa nau. Agradecer os nossos mentores, os mentores desse trabalho. Pai, obrigado por permitir estarmos aqui hoje reunidos. Mestre Jesus, que conduz todos os trabalhos, nós lhe agradecemos e esperamos sair daqui com um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita a respeito desse tema tão importante para o momento em que passamos. Mentores, amigos, nós agradecemos, porque conosco vocês sempre estão. Muita paz para todos nós e que tenhamos uma boa aula. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, nosso estudo de hoje ele tem por base o capítulo 30 do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que vai falar sobre suicídio. E ele foi inspirado no capítulo 18 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem por título, o capítulo 18, Apontamentos à Margem. E só para que a gente possa lembrar, esse capítulo, do Apontamentos à Margem, conta a história lá de uma mãe que, durante uma sessão de psicografia, ela fica mentalizando o filho, chamando o filho mentalmente para que ele venha deixar-lhe uma mensagem. O filho dela havia desencarnado há alguns meses pelo suicídio, e estava ainda em sofrimento, não tinha saído do nosso plano ainda. E ele, inclusive, estava ali, naquele local, em sofrimento, foi obrigado a ser socorrido ali. Então, o Wallace vai passar para o André Luiz que aquela mãe estava pedindo algo que ela não podia receber naquele momento, porque o filho e ela não tinham condições ainda desse intercâmbio. Ela não podia receber uma mensagem do filho para o filho demonstrar que ainda estava em sofrimento. Isso não seria bom nem para ela e nem para ele. E então, Martins Peralva pegou esse caso para trabalhar essa questão do suicídio. Aqui hoje nós não pretendemos fazer nenhuma palestra sobre o tema, apesar de ser um tema muito interessante, um tema que ainda tem bastante tabu de falar sobre ele nas casas espíritas, mas nós não pretendemos fazer uma palestra aqui, vamos trabalhar o texto de Martins Peralva, ok? Então, se eu fugir um pouco aqui, eu peço desculpa aos senhores, mas vamos lá. Vamos ver quais serão os nossos objetivos de hoje. O primeiro objetivo é compreender o conceito de suicídio e suas classificações, que é o que Martins Peralva nos traz lá no texto dele. Falar das causas que levam ao suicídio, aquelas causas também que ele ali trabalhou. E analisar as consequências do suicídio no plano espiritual e refletir sobre a importância da fé e do apoio emocional para que a gente consiga ficar longe desses pensamentos suicidas, ok? Esses serão os nossos objetivos. Então a gente começa aqui pelo conceito e classificação. O que vem a ser o suicídio, a definição do suicídio. Então, nós temos no dicionário que o suicídio é o ato intencional de tirar a vida. Trata-se de uma ação deliberada realizada pelo indivíduo com o objetivo de causar a própria morte. Simples assim. Mas a gente sabe que esse ato é um fenômeno mais complexo que isso, É algo mais que ele vai envolver um monte de coisas. Porque a pessoa, quando vai sentir a própria vida, ele muitas vezes está passando por uma combinação de
fatores psicológicos, sociais, biológicos, ambientais, assim como depressão, transtornos mentais, sofrimento emocional, desesperança, e tudo isso aí vai causar esse ato, fazer com que ele faça esse ato. Quando a gente fala de suicídio, do ponto de vista médico-psicológico, ele é considerado um problema grave, né, de saúde pública, dado a quantidade de suicídios que acontecem ano a ano. Nós vamos falar de números aqui, porque esse não é o fato. Né? Do ponto de vista ético-espiritual, muitas tradições, muitas filosofias encaram o suicídio com grande seriedade, refletindo sobre as causas profundas, as consequências morais e espirituais, como é o caso do Espiritismo. Né? Nós sabemos que o Espiritismo, Allan Kardec, lá no início da codificação, já fez várias perguntas sobre o suicídio. Nós vamos tratar de algumas delas hoje aqui. Ok? Então vamos em frente. A classificação. Então, Martins Peralva ele começa classificando o suicídio de 3 formas. Né? Aquele suicídio por livre deliberação da pessoa, depois o suicídio, por influência dos obsessores e, por último, por indução de terceiros. Aí ele faz uma questão da seguinte forma, que, na verdade, acaba ficando sempre na letra A, por livre deliberação da pessoa. Porque não importa se foi o terceiro que induziu, se foi influência do obsessor, no final acaba a deliberação é sempre da pessoa. Ele coloca isso, mas isso evidentemente é de âmbito geral, né? Porque a gente tem que analisar sempre caso a caso. Porque uma pessoa ela pode cometer o suicídio, digamos, por indução de terceiros, como ele coloca lá, através da coação. Do tipo assim, ou você se mata ou eu te mato. Então a pessoa às vezes se mata, mas aí nunca sabe se aquela pessoa que fez aquela, falou que ia matar, se realmente iria matar. Então vai ficar sempre a dúvida. Então é sempre a deliberação da pessoa. Mas há momentos que a pessoa não consegue decidir por ela. E nós vamos falar sobre isso. Mas vamos em frente aqui para a gente entender. A gente imagine assim, se nós somos pensando nos obsessores, né? Se nós somos influenciados pelos espíritos nas decisões humanas, né? Que dirá se nós não somos também desse modo de pensamentos suicidas? Basta a gente ter um pensamento que logo nós vamos atrair pessoas desencarnadas com o mesmo propósito, e eles vão fortalecer esse nosso pensamento. E aí nós vamos ficando com aquele pensamento mais ativo, e acabamos cometendo um suicídio. Então, a influência é nesse sentido, de aguçar ainda mais aquela nossa curiosidade, ou aquele nosso medo, ou aquela nossa angústia. Isso sim. Né? Mas quem faz isso, quem induz uma pessoa ao suicídio, seja ele encarnado ou desencarnado, ele tem um problema muito sério, né? Ele vai receber um problema muito sério, porque nós vamos ver mais para frente que ele está cometendo um crime. Vai ser um crime isso. No mundo espiritual, então, ele vai depois sofrer as consequências, seja na encarnação presente, se eu ainda estiver encarnado, ou na próxima encarnação, aqueles desencarnados. Irão sofrer as consequências desse ato de induzir uma pessoa a tirar a própria vida. Mas vamos falar agora das classificações. Por livre deliberação da pessoa. Né? Aí o Kardec faz uma pergunta para os espíritos lá na codificação muito interessante. Ele pergunta assim, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Será que o homem pode dispor da vida dele? E os espíritos dizem o seguinte, não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário
importa uma transgressão desta lei. Então, eles já falaram que não, né? Que só Deus tem esse direito. Mas eles colocaram uma condição ali, voluntário. Então a pergunta é, será que existe suicídio involuntário? O que vocês acham? Escreva aí no chat. Será que tem suicídio involuntário? Nós vamos falar sobre isso, né? Então vamos ver aqui. Aí Kardec também perguntou, não é sempre voluntário o suicídio? Aí ele diz o seguinte, não, o louco que comete o suicídio não sabe o que faz. Estava na questão 944, né? Aí fala, poxa, então se o louco não sabe o que faz, então é natural que seja, para que seja um suicídio realmente, tem que ser voluntário. E a gente falando em suicídio, vocês sabiam que na Suíça, melhor, na Suíça, é liberado o suicídio assistido? Suicídio assistido. Tem inclusive lá empresas que oferecem esses serviços especializados a esses pacientes, clientes, não sei como a gente pode chamar. E recentemente, no ano passado, 2024, teve um brasileiro que foi para lá para passar por esse suicídio assistido. O nome dele era Antônio Cícero, ele é um escritor brasileiro. E no dia 23/10, ele cometeu suicídio assistido. Teve também um casal argentino, já começam a dizer que chamam lá o turismo suicida. Porque a pessoa vai para lá para suicidar, porque lá está dentro da lei. E evidentemente que para que você cometa um suicídio assistido, tem todo o ritual, cumprir toda a legislação, você não pode estar inconsciente, você está ciente de tudo. Ou seja, você tem que estar em pleno poder de decidir sobre a sua vida. Mas lá você pode fazer isso. Como os brasileiros conseguiram, os argentinos, nós não sabemos, porque não sei se é necessário ter um visto ou ter uma cidadania para aquele país para ter esse direito, mas lá isso é natural. E, evidentemente, que eles permitem o suicídio assistido, mas condenam a eutanásia. Então, veja bem, já falamos aqui de suicídio, do suicídio assistido e da eutanásia. Nós vamos depois ver o que difere um do outro, né? Então vamos lá em frente. Kardec ainda pergunta para os espíritos: quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável, terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos através da morte voluntária? Será que ele, né, esse médico, ou melhor, escritor que foi para lá, ele abreviou um certo tempo, porque ele devia estar realmente com uma doença incurável, devia estar já no processo terminal de algum câncer, alguma coisa nesse sentido. Será que foi justo ele abreviar? Os espíritos dizem: somos sempre culpados por não esperar o termo fixado por Deus. Mas eles não param aí, eles vão dizer assim que nós não temos certeza se aquilo realmente vai acontecer. Nós temos certeza que vai chegar. Agora, se nós sabemos se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um ano, se vai ser daqui a 10 anos. Nós podemos estar com a doença terminal e viver vários tempos. E nós podemos, nessa convivência com a doença terminal, chegar um momento que alguém faça uma descoberta e a gente consiga uma cura para ficar melhor. Aquele socorro inesperado do último momento. Nós estamos falando de doença, mas imagine aí você está à beira de um penhasco que só tem ali você, o penhasco e uma fera, e a fera quer te pegar. E você fala, eu vou morrer. Então, eu não vou morrer pela boca de uma fera, né? De um leão, de um tigre. E você pula do penhasco. Você tinha certeza que realmente iria te atacar no animal? Olha só. Então, é importante a gente esperar que esse termo fixado por Deus, né? E aí Kardec pergunta assim, mas concebe-se
que, nas circunstâncias comuns, o suicídio seja condenado. Supomos o caso que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada a alguns instantes, só uns instantezinhos. E eles dizem o seguinte: é sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Está lá nas questões 953 e 953A. E depois Kardec tem faz mais uma pergunta na B, lá na questão B. Quais seriam as consequências dessa ação, né, de criar esses segundinhos de vida que falta? Quais seriam essas consequências? Aí eles falam assim, uma expiação proporcional à gravidade da falta. Nosso escritor Antônio Cícero, ele vai ter uma consequência do ato que ele praticou. Mas qual vai ser? Nós não sabemos. Vai depender do quê? Da gravidade da falta. Quem vai julgar? A consciência dele, aquilo que estava previsto ele construir. Tudo isso que vai ser levado em conta. Mas vejamos aqui, sigamos. Por influência de obsessores. Né? Kardec, então, lá no livro Céu e Inferno, ele faz a pergunta para o mentor de uma médium que estava dava psicografia, e ele pergunta o seguinte: um espírito obsessor pode realmente impelir ao suicídio? Ele era um mentor, não era ele era um mentor da médium ali. Né? Segundo o livro, é o mentor da médium. E ele diz o seguinte: seguramente, pois obsessão em si mesma é um gênero de prova. Pode revestir todas as formas, mas não é uma desculpa. O homem tem sempre o seu livre-arbítrio. Por conseguinte, é livre para ceder ou resistir às sugestões das quais é alvo. Quando sucumbe, é sempre pelo fato da sua vontade. Está ali na segunda parte do livro dos Espíritos, que fala dos suicidas. É um capítulo que só vai contar a história de suicidas. E tem essa história do Antoine, acho que é Antoine Bell, que deve falar assim, Antoine Bell. Quem era Antoine Bell? Antoine Bell era um contador, né? Trabalhava num escritório de contabilidade, uma pessoa muito organizada, um bom pai de família, trabalhador. E chegou um tempo na vida dele que ele passou a ter alucinações. Ele tinha alucinação de ter envenenado alguém, só que ele não sabia quem era a pessoa e nem quando havia acontecido aquilo. Mas ele sabia que ele ia no farmacêutico e perguntava sempre para o farmacêutico: quando foi que eu comprei o veneno aqui para envenenar uma pessoa? Mas você não comprou, e ficava aquela coisa. Aquilo atormentava ele. Mas atormentava ele em que momento? No momento que ele estava dormindo, né? Não queria dormir. Aí ele ficava doido, ele foi começando a ficar aquela coisa muito forte, e às vezes ele saía de casa. Quando ele saía de casa já vinha aquele pensamento, e aquilo perdurava até ele chegar no serviço. Então, o tempo que ele estava fora de casa e fora do serviço era uma amargura para ele. O tempo que ele estava dormindo, outra amargura. Daqueles pensamentos, eu matei alguém, e ele se culpava demais. E aí começou a ter aquele sentimento de: eu preciso pagar isso, eu preciso pagar, eu preciso pagar. E ele acabou sucumbindo ao suicídio. Então Kardec, com a equipe, evocou esse espírito, ele foi contar a sua história e contou a sua história, e disse que contou isso que aconteceu e falou que realmente depois que ele estava desencarnou, que ele teve a lembrança que foi numa encarnação passada, quando ele tinha lá era noivo de uma menina, que ele gostava muito, e só que como ele era uma pessoa muito humilde, os pais da menina resolveram que ela iria se casar com o filho do patrão de Antoine. E aí, poxa, né? Aquela coisa de paixão. Ele ficou com muita raiva. Começou a falar: não, não pode ser, minha amada, minha amada. E ele falou assim: quer saber uma coisa? Isso não vai ficar barato. Eu vou matar ele e depois eu me mato.
Olha o que o cara começou a pensar. E ele pensou isso, o que aconteceu? Aqueles espíritos vieram e começaram a dar toda a força para ele. Né? E, ó, evidentemente, quando chegou na véspera do casamento, ele foi estar trabalhando para o pai desse, dessa pessoa que ele não gostava, e ele aproveitou e colocou um veneno numa bebida dele. A pessoa bebeu e morreu. Aí Kardec perguntou para ele assim, mas aí você também cometeu suicídio? Ele falou, não, eu não tive força. Eu quis ter a tentativa de conseguir ter a minha amada de volta. Mas aí ele se entregou, disse que tinha cometido aquele assassinato e acabou sendo enforcado. Pelo menos foi enforcado. E aí, só que nessa história toda, uma pessoa não perdoou. E quem foi que não perdoou? O pai daquele filho que foi morto. Então passou a obsediar ele nessa encarnação. Então era ele que intuía essa coisa de ter cometido o crime. Sabia que era uma pessoa boa, uma pessoa do bem. E isso amargurou demais. E aí ele cometeu suicídio nessa encarnação. Então, para vocês verem que a influência do obsessor pode levar, mas cabe a quem está sendo obsediado tentar resistir. Dá para resistir sempre? Eu não sei. Né? Eu espero que sim. Espero que sim. Que a gente consiga sempre superar essas barreiras. Aí vem lá a suicídio por indução de terceiros. Como eu disse, ele no Código Penal brasileiro, ele é crime. É um crime que é crime o ato de induzir, de instigar ou prestar auxílio para quem o faz. Pena de 2 a 6 anos se culminar com suicídio. Se consumado ele. Se não consumar e a pessoa ficar com lesão corporal grave, é a metade da pena. Né? Então, de 1 a 3 anos de prisão. Só para vocês terem ideia. E é uma coisa comum, né? Por isso que ele virou um crime. E a gente vê muito isso nas redes sociais, por incrível que pareça. E aí nós temos que tomar muito cuidado com quem tem filho, né? Adolescente, jovem, adolescente, prestar muita atenção às redes sociais dessas pessoas. Porque muitas vezes é feito desafios para a pessoa se automutilar, para a pessoa se jogar, para a pessoa se colocar na frente de veículos em movimento. São desafios assim que a gente é inimaginável. Colocar a cabeça dentro do saco plástico, amarrar o saco plástico para ver quanto tempo aguenta. Tudo isso, gente, acaba levando ao suicídio. Né? Por indução do terceiro. Porque imagina, a pessoa coloca um saco na cabeça, amarra, ele para de respirar, não tem mais o que respirar ali. E pode ser que naquele momento que termina o oxigênio, ele não tenha força para tirar o saco. Aí ele desmaia. E o desmaio vai causar a morte por asfixia, suicídio, induzido por alguém. Quem não conhece o jogo da baleia azul, né? Que o pessoal fica se automutilando. Levou gente ao suicídio. Então tem forças-tarefas nas polícias para verificar essas redes sociais e banir essas pessoas que fazem esse tipo de jogos. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos jovens e adolescentes. Vamos lá. Kardec, então, foi lá e perguntou assim: o que pensar do suicídio cujo fim é fugir aquele que comete as misérias e decepções desse mundo? Ora, mas o que tem a ver isso com terceiros? Né? A resposta dos irmãos espirituais é que é interessante. Eu não coloquei aqui que ela é grande, mas ela diz assim, mais ou menos assim, que esses espíritos não têm coragem de suportar as misérias da existência, que Deus ajuda aqueles que sofrem, mas não aqueles que carecem de energia e de coragem. São provas ou expiações que nós temos que passar. Ai,
Pô, mas ainda não entendi por quê. Aí Kardec faz a pergunta que dá, faz com que a gente entenda. E os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero, sofrerão as consequências de tal proceder? Ah, então quer dizer, se a pessoa está decepcionado, na miséria, alguém o colocou lá, ou deixou lá, essas pessoas podem ser, sofrer alguma coisa, será? Os Espíritos dizem o seguinte, esses, ai deles, responderão por um assassinato. Lembra que eu disse que é crime tanto no mundo espiritual, no mundo carnal como no mundo espiritual? Aí, basta a gente não fazer nada, a gente não auxiliar naquelas pessoas que deveríamos auxiliar. Fazemos que ele fique ainda pior. Mas nós vamos arcar com as consequências. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos olhar quem está à nossa volta, quem precisa de um auxílio, para que a gente não sofra depois consequências e a gente fala assim depois, mas por quê? Por que eu? Nós não podemos nos queixar depois. Então, nós falamos do suicídio, né? Que é o ato de tirar a própria vida de forma intencional. Falamos do suicídio assistido, que é quando uma pessoa recebe ajuda, que é geralmente médica, para tirar a própria vida, mas realizando o ato final sozinha. Ou seja, ele está lá na clínica do suicídio, mas na hora de tomar o veneninho, e dizem que é o veneno que a pessoa toma lá, 15 gotinhas, num copo d'água, sem sabor, sem nada, ele não vai sentir dor, não acontece nada com ele. Mas o ato é dele. E até o último minuto as pessoas ainda perguntam: você tem certeza disso? Tem certeza disso? Se a pessoa tem certeza, ela vai cometer. Mas deve ser uma coisa estranha, né? Aí falamos da eutanásia, que é o ato de provocar intencionalmente a morte de alguém para aliviar sofrimento extremo, geralmente sem com consentimento, né? E aí a eutanásia a gente pensa assim: quem é que deixa de sofrer? A pessoa que está ali nos aparelhos ou os seus familiares? E quem é que precisa sofrer? Aquela pessoa que está nos aparelhos ou seus familiares? Ou será que são todos? Eu sou mais nessa ideia, de que todos precisam sofrer. Eu acho que a partir do momento que a pessoa está no local e que estão dando a ela tudo o que ela precisa, acho que não tem que desligar aparelho nenhum. Deixa a vida seguir. É, a gente vê aí o caso do Schumacher, né? Quanto tempo? Pelas máquinas. Então a gente tem que pensar nisso. Isso é muito interessante. E aí nós temos um outro tipo, que esse é um tipo muito interessante, que é ortotanásia. O que seria a ortotanásia? Né? Permitir a morte, que a morte ocorra naturalmente, sem prolongamento artificial, tá? Da vida. É, pacientes terminais. Vamos pensar assim. Vamos pensar no Schumacher. Digamos que ele melhore, não precisa de aparelho, mas ele está por um fio. Ele precisa toda hora ir lá fazer hemodiálise, digamos, só uma suposição. E ele simplesmente fala assim: eu não quero mais. Eu quero deixar a vida seguir do jeito que está. Não quero mais prolongar. Isso é ortotanásia. E aí a gente pergunta assim: é suicídio? É uma boa pergunta. Uma pergunta que eu não vou responder para os senhores porque eu também não sei. Mas eu tenho a minha opinião e a opinião é minha, então a gente aqui tem que pensar assim: como será? Mas aí a gente vai pesquisar, a gente vê assim: ortotanásia. Aí a gente pega a fala de alguém da igreja, Dom Antônio, lá da PUC do Rio de Janeiro, reitor da PUC do Rio de Janeiro, médico, que ele diz o seguinte: que o Papa João Paulo II foi um caso de ortotanásia, que ele já estava no final da vida, nos últimos dias dele, ele disse o seguinte:
eu não vou mais a nenhum hospital. Eu não vou mais fazer nenhum tipo de tratamento. Eu vou deixar a vida seguir. E ele desencarnou, sem ir ao médico novamente. Isso, ortotanásia. É considerado suicídio? Pela igreja, aparentemente não. Né? A gente chega a essa conclusão que não. Simplesmente você não vai lá para, olha, me coloca aqui, é aquela coisa, acabou meu fluido vital, me dá um pouquinho de fluido vital. Acabou, está acabando, vou lá pegar um pouquinho de fluido vital. Isso é o que eles colocam. A gente viu aí, recentemente, o Papa Francisco abençoou um domingo de Páscoa e no outro dia estava entrando no processo de desencarne. Será que também ele não deixou? Ele falou assim: não quero mais ser medicado? Chega, o corpo já não responde mais? Vamos deixar o espírito livre? Não sei. Se isso é suicídio, vamos ter que perguntar para os universitários. Né? Mas vamos embora, vamos com o suicídio que nós conhecemos. E aí, o Martins Peralva faz a classificação. Ele diz que o suicídio pode ser pela destruição violenta do corpo, pelos excessos e pelo menosprezo ao vaso físico. E o que seria esse menosprezo ao vaso físico? Né? É a negligência. Né? Negligência dos cuidados fisiológicos, do sono, da alimentação, da higiene. Tudo isso vai fazendo o quê? Vai esgotando o nosso tônus vital. Vai gastando demais. Vai gastando em excesso. Né? O corpo, eu não gosto desse corpo. Mas se frustra com o corpo, então a gente não cuida. Isso daí você vai fazendo o seu corpo, que ia durar, digamos, 90 anos, dure só 86. Esse é um suicídio. Lento, mas é um suicídio. O álcool, as orgias, os alimentos em excesso, as drogas, tudo isso nós sabemos que é prejudicial. Eu fui um fumante por alguns anos da minha vida. Eu sei o quanto que isso vai me custar. Eu tenho ciência disso. Isso é importante a gente saber que aquilo que a gente fez vai ter uma consequência. Né? Se vai ser uma consequência muito dura ou não, vai depender dos meus atos depois que eu parei de fumar. Né? Tudo isso é que nós falamos no início lá. Né? Como aconteceram as coisas. O que eu vou fazer de bom depois que eu paro com algo. A destruição violenta do corpo, nós já sabemos. A pessoa se joga de penhascos, se joga, se enforca, essas coisas que são realmente muito difíceis. E tudo isso me fez lembrar um filme que, num curso que eu fiz de preservação contra o suicídio, que chamava-se Pequena Loja do Suicídio. Quem tiver oportunidade e quiser assistir, assiste. É uma animação francesa que tem uma loja que oferece as melhores formas da pessoa cometer o ato extremo. Né? E depois a gente vê no final como tudo muda. O que é que faz mudar tudo isso? Tem críticas, vamos colocar assim, contra o governo, no contexto do filme, a gente vê muitas coisas lá. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar bastante coisas, pessoas falando sobre o enredo desse filme, dessa animação. Muito interessante. Que a gente vê que também tem muita coisa por trás desses atos que as pessoas cometem, né? Para a gente refletir mais, para a gente falar, porque existe um tabu muito grande de falar sobre isso. Até pouco tempo atrás, quem cometia suicídio não tinha direito à missa. Não sei se já tem. Porque o Papa Francisco ele mudou muitas regras da igreja. Mas eu não acompanho. Então, mas até pouco tempo atrás não tinha. Vocês verem como é que é. Mas quais são as causas que levam ao suicídio?
a gente pode dizer que muitos motivos determinam o suicídio. Como diz lá o Martins Peral, basta ver as reportagens que a gente vai ver que algumas são sérias, dolorosas, outros são por isso a pessoa se matou. É. Mas o que leva a isso? Aí ele coloca algumas coisas: a falta de fé, o esgotamento nervoso, o orgulho ferido, os desgostos íntimos, o tédio, a loucura, o espírito de sacrifício. Oh, legal. Então vamos ver cada uma dessas coisas, né? O que a gente tem no Espiritismo que pode nos trazer algo sobre isso. Kardec já começa perguntando assim, falando da falta de fé, né? Pegando a falta de fé. De onde nasce o desgosto da vida sem motivo plausível, que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos? E eles respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Bem, ociosidade nós sabemos, né? Aquela coisa de a gente não tem nada na mente, é atração para eles. Nós temos que estar sempre fazendo alguma coisa, trabalhando, né? Porque quando a gente trabalha, quando a gente usa das nossas aptidões naturais, é, o trabalho não fica árido, não é um trabalho difícil. A vida corre mais facilmente, a gente suporta as vicissitudes, a gente tem mais paciência, e às vezes a gente tem até mais fé quando a gente trabalha, sabia? Agora, quando a gente também tem de tudo, que a gente está saciado de tudo, não me falta nada, também isso às vezes dá um desgosto. Dá um desgosto na vida, fala, não me falta nada, tenho de tudo. E aí junta a falta de fé. Está lá na questão 943. E aí a gente procura na psicologia sobre a falta de fé, e a psicologia diz o seguinte, que sem crença ou valores sólidos, a pessoa perde a referência. Ela sente-se desamparada diante das adversidades e pode desistir de lutar pelas próprias realizações. Então, a falta de fé na psicologia levaria para esse sentido. Aí a gente pergunta assim, falta de fé. Mas aí a pergunta que a gente faz assim, o que é fé? Isso é uma pergunta que a gente tem que ter em mente e pelo menos saber uma das respostas. Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz três acepções distintas de fé. Ele fala da fé como forma de vontade. Ele fala da fé como confiança. E ele fala da fé como crença. Vamos ver cada uma delas. Fé como força de vontade é um impulso interior para agir e vencer obstáculos internos e externos. Essa fé de vontade, ela pode ser uma fé robusta, que gera perseverança, energia e criatividade. Mas ela pode ser vacilante, que leva à hesitação e à vulnerabilidade. Eu tenho fé. Mas se o negócio apertar, eu deixo de ter fé. Eu vacilo. Aí quando eu vacilo, eu dou brecha. E ela pode ser uma fé humana, que é voltada às conquistas materiais, ou uma fé divina, né? Que é inspirada focada nas metas espirituais eternas, né? Para além da vida. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Esse é o primeiro tipo de fé. O segundo tipo de fé que Kardec nos coloca é a fé como confiança. É ter certeza no alcance de um objetivo, sustentada pela compreensão da realidade. Olha, eu confio naquilo que eu quero fazer. Eu tenho confiança em mim mesmo. Eu sei que eu vou conseguir chegar aonde eu pretendo. Então essa fé ela ilumina o caminho, traz segurança e serenidade. E ela pode ser também uma fé sincera que mantém a calma e a esperança. E pode ser uma fé vacilante, de novo. Putz, vacilei. Que reconhece a fraqueza
e pode se tornar agressiva quando forçada. Eu tenho fé, mas, poxa, se eu não conseguir. E a gente pode ficar agressivo e deixar de fazer aquilo que a gente tinha que fazer. E acabar cometendo coisas ruins. E a fé, a terceira fé, é a fé pela crença. Como crença, convicção em princípios espirituais. Deus, alma, reencarnação, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos. Isso é uma fé como crença, a fé como crença. Isso é muito interessante. Aí ele diz assim que a fé pode ser cega, aquela que aceita qualquer ideia, mesmo absurda, sem questionar. Essa é a fé cega. Essa é a fé que a gente deve evitar, como fé de crença. A gente deve ter uma fé raciocinada, aquela fé que submete os dogmas ao crivo da razão. É isso que o Espiritismo fala, que a gente tem que sempre colocar no crivo da razão, para a gente aceitar ou não alguma coisa. É a fé firme que se baseia na compreensão e resiste a qualquer desafio da razão. Tem lá Kardec colocando que a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, olha só, nós temos que ter. Seria muito bom que nós tivéssemos esses três tipos de fé. Né? Mas esses três tipos de fé, de que forma? A fé como forma de vontade, robusta. A fé como forma de confiança, sincera. E a fé como crença, sempre raciocinada. Com esses três tipos de fé, nós vamos conseguir superar qualquer barreira que nos apareça. E não vamos pensar em suicídio. Tá? Causas que levam, ainda vamos continuar. Aí vem lá, o esgotamento nervoso. Isso vai trazer que o corpo mental e o emocional também são veículos do espírito. O excesso de preocupação, trabalho ou conflitos íntimos afeta o equilíbrio psíquico, tornando uma prova difícil de suportar. E aí vem os espíritos desencarnados e vão nos deixar ainda mais para baixo. A psicologia vai colocar o quê? Que o burnout, a exaustão crônica e o estresse intenso podem levar à depressão, à desesperança e à impulsividade, reduzindo a capacidade de autocontrole. E a pessoa, sem autocontrole, pode acabar cometendo um suicídio. Aí deve lembrar o quê? Das recomendações de Jesus. Jesus falou o quê? Que nós temos que nos amar. Então, o que seria nos amar? É que a gente tenha cuidado com a nossa condição emocional, com a nossa condição física, com o nosso corpo. Então, nós temos que nos amar. Vamos analisar o que nós estamos fazendo do nosso vaso físico. Caminhando, ele diz assim: orgulho ferido. Isso é no Espiritismo, nós sabemos que é orgulho, né? É um dos demônios silenciosos que mais aprisiona o espírito. Ser humilhado ou rejeitado fere o ego e pode despertar o desejo de vingança contra si próprio. A gente vê ainda hoje pessoas que tiram a própria vida por causa do orgulho. Não gosta de ser humilhado, jamais. Aí a psicologia traz assim, ó: a autoestima despenca diante do fracasso social, profissional ou afetivo. A pessoa interpreta a perda de prestígio como inaceitável, optando pelo fim da própria vida. Vocês lembram, né, que existia aquele Iraqueri lá no Japão, que a pessoa que desonrava a família ia lá e cometia suicídio. Não sei se ainda tem isso ainda lá, mas isso era uma prática comum por causa do orgulho. E passa para o lado de lá e vai continuar com os mesmos problemas. Nós já sabemos disso. Desgostos íntimos. As decepções amorosas, familiares ou de amizade mexem com afetividades antigas e podem trazer feridas kármicas, causando grande dor sentimental. E mexer em feridas, nós sabemos o que acontece, né? É bom porque elas curam, mas enquanto não curam, doem demais. E a gente vê muitas pessoas que
por ser rejeitada amorosamente, tomada pelo ímpeto daquele momento, e às vezes é uma coisa de momento mesmo, acaba cometendo esse ato. Né? Se está armada, é com a arma, se não está, se joga. Teve até um caso semana passada, que isso foi lá na China, se não me engano. O rapaz estava conversando com a noiva, discutindo, e ele tenta se jogar de uma janela fechada, e ele não consegue na primeira tentativa, ele afasta, ela tenta segurar, e ele larga a mochila e correndo se joga na janela, a janela quebra e ele cai. Felizmente, né, ele estava no terceiro andar, e mostra lá uma câmera de fora, que ele caiu e ainda conseguiu sair correndo, largou o sapato, caiu tudo. Mas ali já foi o susto dele. Os prédios lá os andares são baixos, não são pé direito, não é muito alto. Isso foi a sorte dele. Mas se você tivesse num andar alto, teria feito a mesma coisa, porque é aquele momento, né? Aquela decepção amorosa naquele momento. E isso é ruim para ele e para ela, porque ela também acaba sofrendo as consequências disso. Aí na psicologia fala, né, essa questão do desuso traz mais para o lado do luto, né, perda de a perda de uma relação significativa, porque tudo é luto, né? Você perde tem lá um casamento que você sai do casamento, né, você tem aquele período de luto do casamento também. Um namoro que você termina também tem um período de luto. Aquele que quis terminar vai sair bem, aquele que não queria terminar vai ficar como se estivesse de luto. Né? Então a gente fala que traição, abandono pode precipitar quadros de tristeza profunda, culpa e sensação de inutilidade. E quando a pessoa se sente inútil, ela acha que é melhor ela partir dessa para uma outra. O que mais que leva ao suicídio? Tédio. Tédio. O que é tédio? Né? Para o espiritismo, para o espírito em expiação ou prova, indica falta de propósito, sem meta de aprimoramento. A vida se torna monótona e sem motivação. Acho que é a pior coisa você não saber o que você quer. E aí a gente sabe que nós estamos passando por uma fase na humanidade que muitos jovens estão com esse tédio, porque eles estão sem propósito, eles estão monótonos, não têm motivação, e às vezes estão com saciedade também, porque a gente supre os jovens de tudo. Então nós devemos estar atentos. As pessoas que se sentem sem motivação, que não têm um propósito da vida, porque elas podem tentar começar a pensar pensamentos ruins e acabam sendo induzida pelos irmãozinhos desencarnados a ter pensamentos suicidas. Então nós temos que estar atentos, se aproximar das pessoas e procurar ajudar de alguma forma, né? Ajudar ela a encontrar motivação, encontrar propósito na vida. Aí a psicologia diz o seguinte, que uma vida sem sentido está associada à apatia e à anedonia, incapacidade de sentir prazer, fator de risco para a ideação suicida. Então você veja bem, então a gente pode, uma pessoa que esteja com esse sentimento, fazer o quê? Nós podemos levar no psicólogo. Se o psicólogo encontrar essa questão, ele vai encaminhar para um psiquiatra que pode trabalhar essa questão dessa incapacidade de sentir prazer através de medicação. E isso pode dar força para aquela pessoa sair desses pensamentos suicidas. E depois nós temos o quê? A loucura, transtornos mentais. Aí o Espiritismo diz assim, algumas obsessões ou desequilíbrios espirituais podem manifestar-se como loucura, baixa capacidade de discernimento e perda do controle da vontade. Nós sabemos que um espírito pode obsediar alguém e pode levar essa pessoa à obsessão de forma que ele fique totalmente vulnerável àquele espírito. Ele fique... O espírito tem toda a vontade, ele está no espírito.
dessa forma, o espírito vai fazer com que aquele irmão desencarnado ainda não tenha mais, como posso dizer assim, o livre-arbítrio. Ele vai dominar, ele está dominando aquilo lá, está subjugado pelo espírito, subjugação. Então o espírito faz dele o que quer. Mas geralmente esses espíritos eles não querem que a pessoa se mate, enquanto eles não terminarem aquilo que eles vieram fazer, que era levar o cara à loucura mesmo. Porque o cara começa a falar com nada, o cara começa a achar que é animal, e por aí vai. E tudo é seu espírito fazendo isso com ele. E pode ser que um dia ele fale assim, agora chega, não quero mais, coloca o cara na frente de atravessando a rodovia e deixa ele lá. É suicídio por loucura, né? E aí a psicologia, a psiquiatria, fala da psicose, depressão grave, transtorno bipolar, esquizofrenia, que ocasionam delírios, alucinações ou desespero intenso, levando o indivíduo a cometer suicídio, sem plena consciência do ato. Quando chega a loucura, a pessoa não tem mais consciência do ato, que nós vimos lá no início, lá, quando falou do suicídio voluntário, né? Que é aquele que o louco não tem consciência daquilo que ele faz. E aí vem o espírito de sacrifício. É a renúncia consciente da própria vida com o objetivo de beneficiar outras pessoas. Por exemplo, um ato heróico para salvar alguém do perigo. O pessoal tá heróico assim, você está numa escola cheia de alunos e você encontra uma bomba. Ela tem alguns segundos para explodir. Aí você pega aquela bomba, sai correndo com ela para um local distante das salas de aula, onde só você receba o impacto dela. Ato heróico. Você quis salvar alguém. E aí Kardec foi lá e falou assim para os espíritos: não é meritório o sacrifício da vida quando a gente faz para salvar a vida de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Eles falam assim, sim, isso é sublime, conforme a intenção. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Não é uma pessoa que pega uma bomba para salvar as crianças e não é suicídio. Maravilha. Mas os espíritos continuam a falar assim, mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil. Então, por exemplo, se essa pessoa que pegou a bomba, ao invés de pegar a bomba e sair correndo, deitar em cima da bomba para tentar a bomba explodir ali, sem saber se ia pegar outras pessoas, não foi útil. Foi inútil aquilo ali, né? Porque as outras pessoas iam acabar sofrendo também o impacto da bomba. Então, Deus ele não gosta disso. Não pode também ter orgulho naquilo que o cara vai fazer. Se o cara vai fazer por orgulho, por interesse, que quer aparecer na mídia, tudo isso aí cai no desgosto, né? Deus não gosta. Em Kardec até comenta assim que todo sacrifício feito às custas da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Mas antes de realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil do que a sua morte. Isso aí tem que ver também. Tudo isso é levado em conta. Por isso que no Espírito Santo a gente fala assim, cada caso é um caso. A psicologia chama isso de suicídio altruísta. Só acredita que o sacrifício vai beneficiar terceiros. Aí aqui coloca um exemplo assim, que eu achei interessante, né? Aliviar encargos financeiros, emocionais, confundindo amor com auto-aniquilação. Isso acontece muito com os velhos, né? Quando estão com os filhos e acham que estão dando muito trabalho, eles acabam cometendo suicídio e sacrifício. Mas é aquela coisa. É útil ou é inútil esse ato dele? Nós não sabemos. E aí nós vamos partindo aqui para as consequências do suicídio. E aí
Segundo as descrições dos espíritos e os ensinamentos doutrinários, são as seguintes as consequências gerais do suicídio: visão pela própria alma do corpo em decomposição, a flagelação nos planos inferiores, frustrações de tentativa para a reencarnação, reencarnações dolorosas com agravamento das provas. Essas são algumas. Mas a gente tem que lembrar aqui que cada caso é um caso, né? Porque tem pessoas que vão cometer o suicídio e não vão ver lá o corpo em decomposição, porque ela cometeu por um motivo que foi julgado, não precisa ficar aqui sofrendo, vendo isso. Outras não vão nem ver isso, nem vão ficar flagelando em planos inferiores, no vale dos suicidas, nada disso. Então, cada caso é um caso. E a gente não vai entrar nesse detalhe, mas os espíritos, Kardec ainda perguntou para os espíritos quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. Olha lá, ele diz o seguinte: muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos corresponde sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. Qual é? O desapontamento. Porque geralmente quando a pessoa comete suicídio, ela comete por um motivo, que quer ficar livre de uma dor, de uma perda, e quando ele acha que morreu, acabou, né? Quando ele chega lá e fala assim, putz, não mudou nada, só mudou o meu estado. Aí eles falam assim, mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Algum espio falta imediatamente, né? Pode estar lá vendo corpos sendo comido pelos bichos, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Questão 957. Então, existe, todos vai ter uma consequência, mas cada um ao seu momento. Mas como é que a gente faz para a gente ficar livre disso, né? Caminhando aqui para o nosso encerramento, porque já estamos chegando a quase uma hora. A gente tem que procurar abrigo. E nós vamos procurar abrigo aonde? No Evangelho, né? O Evangelho como refúgio. Por quê, né? Porque é o abrigo da alma diante das lutas e aflições do mundo. Vivência do sentimento evangélico vai nos trazer o quê? Fé e humildade, discernimento e coragem. Quem assim vive dificilmente recorre ao ato extremo do suicídio. Esta é a forma. Vivenciando o Evangelho. Por quê? Porque para vivenciar o Evangelho, a gente precisa conhecê-lo. Para conhecê-lo, nós precisamos estudar. E como todo estudo faz com que a gente trabalhe, olha só, a gente começa a resolver as coisas. Evidentemente, isso não é uma regra geral, porque eu conheço suicidas que eram espíritas. Eu fiz um curso por uma universidade católica sobre suicídio, né? Então, prevenção ao suicídio. E aí, uma das nossas alunas, eu era o único espírita que tinha lá, o restante era tudo pessoal ligado à Igreja Católica. Eram freis, padres, bispos, tinha de tudo. Muitas carolas, né? Carola num bom sentido, né? As pessoas que gostam de estudar também o catolicismo. E uma das participantes, ela chegou num dia para nós e falou assim, olha, na última aula que nós tivemos, um curso que dura um ano, uma vez por semana. Na última aula que nós tivemos, eu cheguei em casa e não consegui dormir. Eu acordei de madrugada, não conseguia dormir, aí eu peguei uma caneta e escrevi uns negócios, larguei lá, em cima da mesa e fui dormir, aí eu dormi. Aí no dia eu fui ver o que eu havia escrito, entender o que eu havia escrito. Aí o que eu havia escrito parecia uma poesia, alguma coisa parecida, eu mostrei para uma pessoa, falando, isso aqui viraria uma música. Aí levou para outra pessoa, não é uma música. Aí ela trouxe, mostrou para o professor falou para ela, faz o seguinte, você registra
e depois você traz para o grupo. Aí ela foi, registrou, e um sobrinho dela fez a edição e ela gravou um vídeo. E ela disponibilizou para quem estava fazendo o curso, e toda vez que eu falo do suicídio, vocês podem até já terem assistido esse vídeo, mas eu gosto desse vídeo para a gente refletir na letra dele, porque traz uma mensagem muito bonita. Então vou colocar o vídeo agora, e daqui a pouco a gente volta, ok? Vamos assistir o vídeo com todo carinho. Oi, estou aqui. Oi, olhe pra mim. Oi, você quer me ouvir? Eu preciso falar, já não quero calar. Oi, meu silêncio te grita, meu olhar te evita, pra você me notar. Ah, essa dor me maltrata, o silêncio me esmaga e eu me afasto de mim. Venha, me dá seu abraço, me acolha em seus braços e saiba me ouvir. Sei que os meus vícios são atos de um ser maltratado, de um grito calado. Chega, já cansei dessa vida, essa dor infinita, solidão me abraçou. Ah, me dá seu abraço, me acolhe em seus braços, eu preciso de ti. Veja, estou ao seu lado, esperando um abraço pra que eu possa existir. E bom, né, esse vídeo. Vocês veem, então nosso abraço ele pode salvar a vida, sim. Nós temos que estar atentos a isso, porque muitas vezes essas pessoas estão próximas de nós e gritam, mas gritam calados. Vamos ter um olhar atento a todos eles. E se nós conseguirmos detectar algo, que a gente leve isso, traga eles para nós e fale para eles as promessas do Cristo. Porque lembra que o Cristo nos prometeu que aquele que perseverar até o fim será salvo, que ele é a luz do mundo, que quem me segue, ele dizia, quem me segue não andará pelas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos tentar levar isso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É isso que nós precisamos fazer com essas pessoas que a gente encontrar. Ou se nós estivermos passando por uma dificuldade, também busquemos o Cristo. Mas se a gente, com toda a fé que a gente mesmo assim estiver querendo sucumbir, que a gente procure ajuda. Que liguemos 188 CVV e falamos. Eles estão lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, para nos ouvir. Procure um amigo na casa espírita. Não deixe a coisa crescer muito mais. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente passar por dificuldades. Nesse curso que eu fiz, nós tivemos durante um ano notícias de padres que acabavam cometendo suicídio. E depois do curso, nós ficamos com um grupo e depois de uns 6 meses que o curso acabou,
veio alguém no grupo nos dizer que um daqueles nossos participantes, padre, que era atuante, fazia palestra de preservação ao suicídio, ele acabou sucumbindo também e cometeu suicídio. Então são muitas coisas que levam a isso. Mas é importante que a gente tenha alguém para nos dar um abraço, não deixar que a gente vá além. Ok? Por isso, meus amigos, aqueles que quiserem um dia conversar, que tiver algum problema, quiserem falar, procurem a Casa Espírita. Vá no DEPOI, no atendimento fraterno, e converse. Porque é muito bom a gente colocar para fora tudo isso, e não ficar guardando somente para nós. É importante fazer esse apelo, ok? Então foi muito bom estar com vocês. Eu vou deixar duas questões para que a gente possa refletir sobre elas e espero que os senhores tenham gostado. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe. Fique agora com as questões.